nome é Lívia, vou apresentar Cliname, Fluxo e Gesto Livre nas Dobras da Criação. Essa é uma parte da pesquisa do mestrado que eu estou concluindo agora pelo Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, na linha de pesquisa de processos e procedimentos artísticos. E, assim, já queria pedir desculpas, porque é o espaço que eu estou fazendo a gravação, é o único espaço que eu disponho, né, com os equipamentos, mas ele é um espaço que acabam atravessando os ruídos e talvez a gente tenha alguns ruídos aí no meio da apresentação. Peço desculpas, mas foi o que deu para a gente fazer aqui, né? Primeiramente, eu vou falar um pouco o que é o Cliname. O Cliname é um elemento, é uma teoria, é um conceito filosófico, na verdade, cunhado pelos gregos antigos e que foi recuperado por Deleuze e em um primeiro momento, Deleuze na obra dele chamada Lógica do Sentido e depois junto com Félix Guattari em Mil Platôs, quando ele escreve junto com Félix Guattari. E é um elemento muito peculiar, o Cliname, porque ele se relaciona a um outro elemento da filosofia, que é o conatos. E eu estou falando do conatos porque deixa eu já passar para a próxima tela. O conatos é um elemento também filosófico, só que da filosofia de Spinoza. E o que significa, antes de eu falar do conceito do Cliname, conatos é a nossa força de vontade, é o nosso esforço, a nossa persistência em existir, em abrir os olhos e levantar da cama, em se fazer desejante, vamos dizer assim, por viver, né? E por que esse termo desejante? Porque aí, com a influência de Guattari, o Cliname ele vai assumir essa conotação de um elemento diferencial. Ele é um elemento diferencial unindo matéria e pensamento. Então, o Cliname, como um movimento aí, a proposta da filosofia de Deleuze é olhar para o Cliname como um movimento de desvio do átomo, que quando se desvia ele vai colidir com outro átomo e dessa colisão vai se produzir a matéria. Então, a partir dessas colisões, que sempre está no meio do caos, o caos é o meio, na verdade, sem o caos não há o Cliname, porque ele se efetua dentro de um movimento que é aleatório, ele é um movimento imprevisível de se ter, mas é um movimento que é pertencente a todo átomo, é um movimento de todo átomo, essa qualidade, essa condição de desvio, de poder desviar. E trazendo isso para o conatos, é onde esse elemento estaria embutido também em nós, como esta força de existir, essa força de se mover, de produzir afetos. E como eu falei sobre o caos, e trazendo para a figura do processo da criação artística, a primeira pessoa que pensei foi em Paulo Bruschi, e no seu arquivo, em que a gente nem precisa falar nada, é a própria concepção do caos, mas de um caos que, vamos dizer assim, é proposital, né? Eu acho que até o próprio Paulo Bruschi já falou disso em muitos momentos. É proposital, é estar ali, tudo à mão, dentro do empilhamento de dobras e dobras e dobras de papéis, de arquivos que estão dentro e que faz parte do ambiente da criação artística. Enquanto ele está produzindo obra, o arquivo, os papéis, tudo está no mesmo lugar. E eu trouxe essa outra imagem do escritório do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que justamente trabalha com uma organização
maior do caos, não que o caos deixe de existir num ambiente que também é um ambiente para a criação, só que arquitetônica, só que os dois têm uma peculiaridade, uma característica, desculpa, os dois têm uma característica em comum, que são os arquivos, né? Os arquivos, eles não estão numa sala fechada, isolada, empoeirada, esquecida, né? E até evitada, né? Você vê arquivo morto, você quer passar longe, nem entrar naquele buraco negro. Muita gente fala arquivo morto é buraco negro, né? Você vai para lá para nunca mais voltar. E aqui não, aqui está no meio, você entra no buraco negro, você entra no buraco negro do ateliê do Paulo Bruschi. E ali também, na outra, há também a convivência da memória, né? Esse arquivo, essa memória que não quer ser esquecida, esse arquivo que está presente no espaço da criação. E aí, que leva, né, a uma experimentação. A condição da criação, a partir dessa colocação do Klinami como algo que se emerge por uma autodeterminação, essa abertura para a experimentação. Tanto em Brusque, a gente vê os trabalhos, as obras aqui, eu peguei o arquivo, que também já foi exposto na Bienal como uma própria obra, uma instalação, porque ela promove, né, as afecções, mas ela sempre estar aberta à experimentação. E esse trabalho da Letícia Parente, que é um trabalho anterior, de 1975, é um trabalho que também tem o seu pioneirismo, porque ainda no Brasil estava chegando o vídeo, e aí ela começa a fazer algumas experimentações com essa nova mídia, mas de uma experimentação que não é, que é ao mesmo tempo que é caseira, que é feita na casa dela, ela faz outros vídeos com outras experiências do cotidiano, da vida e da casa, mas com um recorte estético, uma experimentação com uma mídia, mas trazendo uma questão relacionada à subjetividade do corpo, à subjetividade da identidade, de uma não identidade ou de uma superação de estratos de codificadores sociais. Quais seriam esses? O gênero, a classe social, a condição mulher latino-americana, isso tudo é possível ser reduzido e até tirado quando há uma delimitação do campo visual da filmagem, né? Onde aparece só o pé, as mãos e o gesto dela costurar a inscrição Made in Brasil. Tem uma conotação política nisso, o trabalho foi feito no tempo da ditadura militar, mas o que eu gostaria de trazer é a experimentação estética, de propor a desrostificação. O trabalho propõe uma desrostificação desse corpo, e eu trago um termo da filosofia deleuziana guattariana, que é esse corpo sem órgãos. Mas é um corpo que carrega subjetividades que extrapolam o corpo da Letícia Parente quanto artista, mulher latino-americana, e que ao mesmo tempo pode ser o corpo de uma outra pessoa em outro lugar no mundo, em situações de um brasileiro ou brasileira morando em outro lugar, ou de olhar o corpo no Brasil numa coletividade de nação, etc, etc, etc. E nesse caminhar de experimentações, o que é válido dizer é sobre a experiência neoconcreta de Hélio Oiticica, o caminho da invenção, a proposta da participação com a experimentação do corpo, da obra do mundo, e de instrumentos
que abram para o outro a se fazer artista, a se fazer inventor, a se fazer experimentador de superfícies e de planos. Essa é uma proposta que eu levo para meu conhecer, voltando um pouco à questão do fazer para entender, pensar na fisicalidade da matéria, mas pensar na virtualidade da matéria, porque a matéria também, apesar de não ser não compor um corpo físico, mas há um corpo virtual sendo manipulados nas propostas, nos gestos artísticos. E aí eu fiz uma série de exercícios, de sobreposições de formas, que aí eu chamo de combinação recíproca num primeiro momento, depois uma estabilização e uma extração dessa estabilização, e depois uma recombinação em outra forma. E aí, como um exercício na virtualidade de como o meu pensamento, em termos de criação, pode se dar no campo de uma dobragem virtual, aí eu passei para a dobragem física, de papéis. E pelas dobragens eu fui constituindo esses mapas que eu experimentei com cores, com sobreposições cromáticas, até me levar a fazer desses mapas decalques que eu falo para outros suportes, que poderiam ser outras linguagens, que poderiam não ser o tecido como eu usei, e apliquei uma técnica a este suporte, que é o desfiado. E aí a gente tem essa conclusão do trabalho. Eu tive que encerrar, passei um pouco do tempo, mas eu espero que a gente possa falar um pouco mais de outros processos e de outras maneiras a gente construir os mapas e a gente entender os nossos gestos artísticos da criação artística. Muito obrigada.